Caros amigos, com o atual isolamento obrigatório, a já famosa quarentena, a que todos estamos nos acostumando ou resignando, a Rede Globo de televisão, ela tem usado e abusado do vale a pena ver de novo. Assim, nós estamos vendo aí ela reprisando vários programas, principalmente as novelas, né, para substituir aquelas que não foi possível dar continuidade. Então, a expressão que ela coloca lá na tela é vale a pena ver de novo. Aproveitando essa expressão da Globo, nós vamos criar uma para o nosso estudo de hoje, que é vale a pena nascer de novo. Repetindo, vale a pena nascer de novo. Por que vale a pena nascer de novo? É que ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Essa é uma afirmativa que já conhecemos e que justamente é o título do capítulo que vamos estudar hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lembrar que Jesus fez essa afirmativa a Nicodemos, que era fariseu e senador dos judeus, portanto um doutor da lei, mas que não entendeu essa afirmativa de Jesus de ter que nascer de novo e perguntou ao mestre: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Óbvio, pela pergunta, que ele não tinha realmente entendido do que Jesus estava falando. Mas nós vamos nos perguntar: como nascer de novo? E hoje, principalmente, quem já tenha um mínimo de contato com a doutrina espírita já sabe que o nascer de novo se dá justamente através da reencarnação. Encarnar novamente, que representa justamente a volta do espírito à vida material, mas em novo corpo, que não terá nada a ver com o corpo da encarnação anterior. Então, um novo corpo para receber aquele espírito, para que ele possa, nessa nova encarnação, nessa nova vida material, dar continuidade à sua caminhada evolutiva. Kardec, nesse capítulo, nos fala que os judeus tinham alguma noção a respeito de nascer de novo. Só que eles não sabiam exatamente como isso se dava. Como é que se realizava isso? Da mesma maneira como lá o doutor da lei, o Nicodemos, não entendeu, não é? Como nascer de novo. Mas, enfim, os judeus tinham uma noção do que seria nascer de novo. E por justamente não conhecer exatamente o processo da reencarnação, eles chamavam de ressurreição. Só que ressurreição, no seu sentido, né, literal, representa a volta à vida material, mas naquele mesmo corpo que já havia morrido, aquele corpo que já havia falecido. A ciência nos demonstra que a ressurreição é materialmente impossível. Por quê? Com o tempo, os elementos, depois de morto, enterrado, os elementos do corpo se decompõem, se dissolvem e são absorvidos pela natureza novamente. É o voltar ao pó, né? Aquela expressão, viemos do pó, ao pó voltaremos, né? E hoje ainda, com os novos meios, né, de destinação do corpo, um deles,
a cremação, cremado realmente viramos cinzas, e como pensar que aquilo possa se recompor, formando novamente aquele mesmo corpo, né? Então, como dissemos, a ciência nos demonstra que isso é impossível. Então, a doutrina espírita não sanciona, obviamente, a ideia de ressurreição, né? Mas ela nos traz justamente a situação, o processo da reencarnação. Repetindo, a reencarnação é voltarmos à vida aqui planetária, material, só que utilizando um novo corpo preparado especialmente para nos receber, né? Passando por todas aquelas fases, né? A gestação, o nascimento, a infância, e chegando, então, normalmente, até a velhice. A doutrina das vidas sucessivas ou reencarnação é também chamada palingenesia. Repetindo, palingenesia, que vem do grego palin, que significa de novo, e gênesis, que significa nascimento. Palingenesia. Então, novo nascimento. E a história nos fala que ela foi formulada, né, essa doutrina, na Índia, já lá no início da civilização. Então, ela remonta realmente a muito tempo na história da humanidade, né? Não se nós formos ver pelas obras, ela não é uma novidade. Ela remonta ao início da civilização e teria surgido na Índia. Essa informação está no capítulo 1º do livro A Reencarnação, de Gabriel Delany. Essa obra, A Reencarnação, Gabriel Delany, e apenas para registro, Gabriel Delany foi um engenheiro francês, nascido em março de 1857 em Paris, na França. E a história fala que é um dos primeiros pesquisadores espíritas notórios. O que eu achei interessante frisar a data de nascimento dele, porque ele nasceu praticamente um mês antes de vir à luz a primeira edição do O Livro dos Espíritos, né? Abril de 1857, primeira edição do Livro dos Espíritos, e Gabriel Delany, então, havia nascido um mês antes. E nesse livro, A Reencarnação, ele realmente analisa toda essa história, ou a história do surgimento da doutrina das vidas sucessivas, fazendo menção a todo o histórico entre os diversos povos, as diversas culturas. É bastante rica de detalhe essa obra. E ele vai falar, inclusive, a respeito da questão do perispírito, a sua atuação na reencarnação, na vida material aqui. Muito interessante. Um outro livro também que reputo interessante, e estou comentando esses, evidentemente, porque os tenho aqui na biblioteca, então estão, para mim, de fácil acesso. Existem na literatura um sem número de livros a respeito da temática, né? Mas, como estava mencionando, uma outra obra interessante é As Vidas Sucessivas, que é de Albert de Rochat, que também era francês. Na primeira parte, e viveu de 1837 a 1914. Na primeira parte desse livro, ele traz transcrições de vários autores, de várias culturas, de vários registros, inclusive mencionando os evangelhos, para mostrar que, desde os tempos remotos,
remotos, a doutrina das vidas sucessivas era já admitida. Então, desde a antiguidade, nós já tínhamos, o homem tinha conhecimento, tinha noção, já admitia a ideia das vidas sucessivas. Eu vou fazer uma leitura aqui de um pequeno trechinho, de um filósofo grego que ele cita, que achei interessante, Apolônio de Tiana. E Apolônio nos dizia assim: ninguém morre, assim como ninguém nasce, senão aparentemente. Com efeito, a passagem da essência à substância é o que se chama nascer, e o que se chama morrer é, ao contrário, a passagem da substância à essência. E logo mais abaixo, uma outra afirmativa dele, que também achei assim muito interessante, embora tudo isso nós já tenhamos aprendido com a doutrina espírita, tudo isso daqui vem apenas confirmar aquilo que aprendemos. Ele diz: os pais são o meio e não a causa do nascimento dos filhos, assim como a terra permite que as plantas saiam de seu seio e, no entanto, não as produz. Então, Apolônio de Tiana, ele viveu exatamente no primeiro século da era cristã. Um outro livro também que é interessante, ele é assim até bem curto, mas tem um conteúdo belíssimo falando a respeito da reencarnação. O título dele é A Reencarnação na Bíblia. Ele foi escrito por Hermínio Correia de Miranda, mais conhecido como Hermínio Miranda, né? E ele também fala a respeito da questão da reencarnação na Bíblia. Por quê? É interessante, eu acho, essa obra dele, porque a gente vê que muitas pessoas, às vezes, nos questionam assim: vocês acreditam na reencarnação, mas a reencarnação não está na Bíblia, né? Então, essas obras todas vêm nos mostrar que, na realidade, além de todas as outras, ou de estar nas culturas já de remotas épocas, também há passagens na Bíblia que mostra justamente, ou se refere à questão da reencarnação, como nós vamos estar vendo no estudo desse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O objeto, então, da nossa apresentação de hoje. E nesse livro, A Reencarnação na Bíblia, o Hermínio Miranda, inclusive, faz uma citação que também é de conhecimento, né? Trouxe aqui apenas para reforçar. Ele menciona, ou ele cita um autor que faz a menção da questão de o conceito das vidas sucessivas ter sido rejeitado pela Igreja Católica no Concílio de Constantinopla do ano 553. E ele ainda menciona assim, esse autor, que a votação foi 3-2 contra manter-se a aceitação da doutrina do conceito das vidas sucessivas. É interessante essa menção também à votação de 3-2, porque se tivesse, digamos, sido unânime contra a reencarnação, poderíamos até dizer assim: poxa, era uma ideia que realmente não tinha aceitação, né? Mas 3-2, como costuma se dizer, bateu na trave, né? A reencarnação, então, no Evangelho, que justamente esse, como eu disse, é o tema do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec ali, ele traz e comenta uma série de passagens do Evangelho, das Escrituras, em que há menção, não utilizando a palavra reencarnação, mas mencionando fatos que
realmente configuram a reencarnação, de maneira que não fica dúvidas, né, para que aceitemos e tenhamos convicção justamente dessa verdade. Além dessa passagem que nós mencionamos no início, em que Jesus afirma a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo, né? Porque algumas criaturas ainda acham ou admitem que a interpretação para esse nascer de novo seria uma transformação através do batismo, ou seja, a pessoa não acreditava, não tinha a sua convicção religiosa, passou a ter, foi batizado, então se renovou, né? É uma interpretação, digamos que poderia até ser aceita nesse aspecto, né, de renovação pelo batismo, mas por tudo que aprendemos com a doutrina espírita, nós sabemos que a interpretação mais coerente, mais consentânea, realmente é essa que a doutrina nos dá, de que Cristo estava se referindo à reencarnação. Então, nesse capítulo, além dessa passagem, tem uma outra que é assim, que eu acho assim formidável. E quando a gente vai conversar com pessoas que não admitem, pessoas que não admitem a reencarnação, e a gente menciona essa passagem, normalmente ficam sem resposta. Por quê? Ali só faltou Cristo inserir a palavra reencarnação, porque a descrição que ele faz do acontecido não tem outra maneira a não ser admitirmos que ele estava também falando da reencarnação e ali de uma figura, de uma pessoa específica, né? É justamente aquela passagem chamada da transfiguração, em que Pedro, Tiago e Paulo e Jesus vão até o Monte Tabor e lá aparecem Moisés e Elias, óbvio, espíritos, né? Porque já desencarnados, e conversam com Jesus, Moisés e Elias. E após essa conversa, os discípulos interrogam Jesus perguntando: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Porque os profetas anunciavam que antes do Messias, ou seja, de Jesus, da vinda de Jesus, Elias teria que voltar, teria que vir antes. E eles estavam ali diante de Jesus, não tinham visto Elias retornar, o que teria ocorrido? Então, eles questionam justamente Jesus para saber, né? Por que eles disseram que Elias tinha que vir antes? E a resposta de Jesus é lapidar, né? É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então, Jesus afirma categoricamente que Elias tinha vindo, sim, já tinha vindo, só que os homens não o tinham reconhecido. Ora, se ele veio e não foi reconhecido, aí há algo que precisa ser esclarecido. Por que ele não foi reconhecido, né? E o texto, essa passagem, termina dizendo assim: os evangelistas dizem assim: então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Olha que interessante. Então, João Batista, reencarnação de Elias. Então, Elias tinha vindo sim, e não foi reconhecido, por quê? Porque ele estava num novo corpo, né? Não, não retornou naquele mesmo corpo, aquela mesma figura. Era o espírito da personalidade Elias, lá de trás, que agora tinha retornado sim, mas como João Batista, né? Então, eu acho essa passagem formidável, né? Que demonstra assim, a saciedade à questão da reencarnação.
Necessidade da reencarnação. Por que que nós precisamos da reencarnação? Porque também, às vezes, é objetado nesse sentido. Puxa vida, mas nós não poderíamos ficar no mundo espiritual, já que somos espíritos e a nossa morada verdadeira é a espiritualidade, por que que a gente não fica só no mundo espiritual? Aprende só lá, progride lá. Não precisa estar aqui, porque a vida material aqui traz muitos sofrimentos, né? A reencarnação é necessária para a evolução do espírito. É um mecanismo da lei de progresso. Nós somos criados simples e ignorantes, como já aprendemos com a doutrina espírita, e a partir da nossa criação, nós iniciamos o processo evolutivo, né? Lei de progresso, até chegarmos lá a espíritos puros ou espíritos perfeitos, né? Nós aprendemos só aqui no mundo material? Não, nós sabemos que no mundo espiritual nós também adquirimos conhecimentos, nós podemos evoluir. Mas todos aqueles conhecimentos que nós adquirimos no mundo espiritual, nós precisamos exercitar no mundo material. E justamente aqui é que nós vamos cumprir as nossas tarefas, as nossas missões, fazendo então a nossa colaboração com a criação, com o Criador, né? Por isso que se diz que somos co-criadores, porque dentro das nossas incumbências, ou pelas nossas incumbências, acabamos realizando também o progresso, né? Então, a reencarnação nos permitirá justamente desenvolvermos a inteligência e a moralidade, né? Como já vimos, os dois elementos que compõem o espírito, né? Intelecto e moral. Precisamos desenvolver nesses dois departamentos, vamos chamar assim, né? E por isso as reencarnações são necessárias. Quantas reencarnações? Os espíritos instrutores dizem que são N, vai depender de cada criatura, né? Umas farão o seu progresso mais rapidamente, outras demorarão mais, mas com certeza para todas as criaturas será um número bastante grande de reencarnações para se chegar até a fase final, ou seja, atingir o estado de espírito puro. Logicamente, como sabemos também, todas as nossas reencarnações não se darão aqui na Terra, né? Um período aqui e depois prosseguiremos em outros planetas de condições melhores. Ou, enquanto estivermos de acordo com o estágio evolutivo deste planeta, permaneceremos por aqui, salvo se não tivermos sequer esse direito, ou não fazermos jus a isso e tivermos que ser exilados, como vimos em apresentação anterior aqui, né? Kardec fala ainda que a reencarnação pode ser uma imposição quando se destina a reparar um mal cometido, né? E aqui poderíamos lembrar também das reencarnações compulsórias, né? Porque para o aprendizado, como disse, nós precisamos reencarnar. Mas existem espíritos que são recalcitrantes, eles não querem reencarnar, né? Mas chega um momento em que são compelidos, eles são conduzidos compulsoriamente à reencarnação, porque nenhum espírito ficará ad eternum numa situação sem realizar o seu progresso. Um detalhe interessante também, que às vezes a espiritualidade nos alerta, é de que há espíritos que desperdiçam a reencarnação e às vezes até várias reencarnações,
justamente por não aproveitarem a estada aqui e realizarem progresso. Há espíritos que desencarnam na mesma condição evolutiva que tinham quando aqui chegaram numa determinada reencarnação. Então, daí a importância de atentarmos para isso, a bem aproveitarmos a reencarnação para fazermos o nosso progresso. Kardec também nos fala ainda nesse capítulo a respeito dos laços de família, né? Que os espíritos se unem pela afeição, pela simpatia e formam grupos ou famílias, né? E justamente a reencarnação, a doutrina da reencarnação, fortalece os laços de família, porque na medida em que vamos estando juntos em cada reencarnação, ou mesmo depois no mundo espiritual, nós vamos estreitando os laços de afinidade e também através de cada reencarnação nós vamos ampliando as nossas relações, estabelecendo novos laços de afinidade. Não é? Então, os laços de família não se rompem com a doutrina da reencarnação. Muito pelo contrário, eles se fortalecem. Muitos espíritos reencarnam juntos, espíritos de uma mesma família corporal, a família espiritual, aliás, eles reencarnam juntos. E, às vezes, uma parcela daquela família espiritual permanece ainda no mundo espiritual, enquanto a outra parcela está aqui encarnada, e então esses que estão no mundo espiritual velam pelos que aqui estão, auxiliam através da inspiração para seguirem os bons caminhos, tomarem os cuidados adequados. Né? E aí, então, Kardec nos apresenta também a questão da parentela corporal versus parentela espiritual. Ele diz assim que nem sempre a parentela espiritual está presente na parentela corporal. Por isso que, às vezes, a gente encontra aquela expressão assim, né? Nossa, parece que fulano não é da família, ele destoa do restante da família, né? Justamente por causa dessa situação. A parentela espiritual é composta dos espíritos que têm afinidade, né? Ao passo que a parentela corporal, como eu disse, nem sempre está formada totalmente pela parentela espiritual. Vem junto algumas criaturas, né? Ou como prova para os demais componentes, ou como meio de adiantamento para aquela criatura que é estranha àquele grupamento espiritual. Uma outra questão que Kardec aborda é o temor de aumento indefinido da parentela. Né? A teoria da reencarnação, ou a doutrina da reencarnação, representar um aumento indefinido da parentela. E ele conclui o seguinte, na realidade, essa ideia é egoísta, né? Demonstra um egoísmo de quem pensa assim. Por quê? Não é porque um pai, digamos, tenha 10 filhos, que ele vai gostar menos dos 10 do que se ele tivesse só 3. E mesmo quando a criatura já passou por diversas reencarnações, não é por isso que ele vai ter... Então, se ele passou por 10 reencarnações, ele vai chegar no mundo espiritual, ele vai estar com 10 esposas, ele vai estar com 20, 30 filhos... Não, não é assim, né? Porque nós sabemos, inclusive, que nessas diversas reencarnações vão estar comumente se reencontrando aqueles espíritos que fazem parte da parentela espiritual, né? Outra questão também são quanto aos papéis que desempenhamos aqui na Terra, né? Dentro, então, do nosso grupamento familiar.
Então, nós temos pai, mãe, avós, tios, irmãos, sobrinhos, né? E acho interessante nós destacarmos isso, porque eu passei por uma experiência, isso há alguns anos atrás, uma parente que tinha se casado 2 vezes e enviuvado as 2 vezes. Um dia, não era espírita, um dia ela me perguntou assim: puxa, mas como ficarei eu na espiritualidade quando eu desencarnar? Eu vou ter que escolher com qual marido eu vou ter que ficar, já que eu tive 2 aqui. Então, eu estive explicando para ela, e isso também está dentro desse capítulo, Kardec faz essa abordagem, que na realidade, esses papéis nós desempenhamos aqui na Terra, que nós não vamos manter esses papéis exatamente no mundo espiritual. Por quê? A união dos espíritos é pela afeição, pela simpatia, né? Formando então os grupos, as famílias. Não é porque tive aqui 2, 3 esposas e no mundo espiritual eu vou estar mantendo essas 2, 3 esposas. Pode ser até que, dependendo da condição minha ou delas, nós nem venhamos a nos encontrar, se não tiver a afinidade, se não for mantida realmente essa simpatia. Né? E mesmo que sejamos da família espiritual, estejamos juntos, não significa que lá nós vamos ter que ser o marido, a esposa e os filhos. Vamos ser espíritos afins, espíritos simpáticos, mas sem exatamente os mesmos papéis que aqui desempenhamos. Né? Falando de reencarnação, e falando então do objetivo das reencarnações, que como dissemos, é justamente de fazermos o único objetivo, né, repetindo da outra semana, o único objetivo da reencarnação é para realizarmos o nosso progresso, né, mas num sentido bastante amplo. O Donizete nos ajudou na colocação, não é aquele progresso egoísta, né? Só eu vou progredir, não. Eu vou fazer o meu progresso justamente me relacionando com todos e cumprindo a minha missão, a minha tarefa de auxiliar aqui na Terra. Né? No livro Missionários da Luz, ditado por André Luiz, no capítulo 13, cuida ou traz o relato de um caso interessante de reencarnação. Eu digo interessante porque ele descreve toda a situação do casal Adelino e Raquel, que, após uma paixão desvairada, Segismundo, quer dizer, Adelino e Raquel, o atual, formando o atual casal da época, né, do relato, após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou Adelino, né? Em uma reencarnação anterior, envolvendo esse atual casal, Adelino e Raquel. E justamente todos desencarnaram, cada um por sua vez, mas sob intensa vibração de ódio. Esse é o detalhe, sob intensa vibração de ódio. Depois, no plano espiritual, o casal prometeu receber Segismundo como filho. E o capítulo descreve justamente todo esse processo preparatório da reencarnação de Segismundo, todas as dificuldades justamente por causa daquela intensa vibração de ódio entre as criaturas. Mas o que o capítulo destaca, e é importante aqui frisarmos, que o objetivo dessa reencarnação de Segismundo junto àquele casal, né, era justamente para a reconciliação. Então, veja, esses espíritos, né, Adelino, Raquel, Segismundo, iam ter a oportunidade de, convivendo, ou seja, numa nova reencarnação, os 3, convivendo, realizarem um aprimoramento dos seus sentimentos, um pelo perdão, o outro pelo acolhimento,
para se reconciliarem. E essa reconciliação, esse processo da reconciliação, obviamente, representando parte do progresso de cada um deles, né? Então, esse capítulo é bastante interessante. Essa reencarnação de Sergismundo é uma história assim também bastante citada nos estudos, justamente porque o capítulo mostra como se dá o mecanismo da preparação, né, no mundo espiritual, e essa finalidade, nesse caso, justamente de proporcionar a reconciliação entre as criaturas. No livro Contos e Apólogos, do Irmão X, no capítulo 11, com o título Seara de Ódio, tem uma situação que eu acho assim bastante extremada e que é importante nós destacarmos, principalmente para os dias atuais, onde a gente vê assim uma busca de liberdade do exercício, né, do livre-arbítrio de cada um, principalmente na seara feminina, né? E às vezes sem aquilatar das consequências, às vezes por faltar um conhecimento adequado das consequências de certas atitudes. Então, nesse capítulo 11, o autor espiritual, André Luiz, traz um diálogo, ele relata um diálogo, aliás, desculpa, André Luiz não, Irmão X, né? Livro Contos e Apólogos. Ele relata um diálogo mental travado entre uma mãe grávida que desejava abortar e o espírito reencarnante que implorava por nascer. Então, aquela criatura que estava ali sendo gerada, né, o corpo gerado para a sua reencarnação, lutava desesperadamente para demover a mãe do seu intuito de praticar o aborto. Mas ele não conseguiu o intento e a mãe acabou abortando. E o livro conta, então, que ele se revolta imensamente com a atitude da mãe. Ambos desencarnam no episódio. A mãe e, obviamente, o feto, né, morrem na realização do aborto. E depois de muito tempo, eles reencarnam. E o livro, o capítulo, termina descrevendo essa reencarnação dos dois no seguinte quadro. Todavia, quando despertaram de novo na Terra, traziam o estigma do clamoroso débito em que se haviam reunido, reaparecendo entre os homens como duas almas apaixonadas pela carne, disputando o mesmo vaso físico, no triste fenômeno de um corpo único sustentando duas cabeças. Então, aqueles casos de chifópagos, chamados também de siameses, né? Que às vezes nos causa assim até constrangimento por ver como deve ser dolorosa uma experiência da espécie, né? Hoje, em certos casos, a medicina, inclusive, está conseguindo fazer separação, né? Em certos casos, porque nem todos é possível, como este daqui, que era um único corpo, mas duas cabeças. Fruto justamente daquela vinculação fluídica por causa do compromisso anterior, né? Do comprometimento anterior em razão do aborto. E para finalizarmos aqui, eu queria destacar um filme também que fala justamente da reencarnação, da mesma maneira como os livros, existem vários, mas o que a gente traz aqui é aquele que a gente acha interessante, já assisti esse filme várias vezes,
mas é um filme que retrata, assim, com fidelidade, lógica e respeito a reencarnação, tema de interesse de milhões de pessoas em todo o mundo. Ele é baseado em fatos reais, relatados em livro autobiográfico. Então, o título do filme é Minha Vida na Outra Vida. E conta justamente a história de Jenny, uma mulher do interior dos Estados Unidos, que começa a ter visões, sonhos e lembranças de sua última encarnação, como Mary, uma irlandesa que faleceu na década de 30. Intrigada, Jenny sai em busca de seus filhos da vida passada. Então, ela vai justamente para a Irlanda para buscar comprovar tudo aquilo que ela estava vendo em visões na sua atual existência. Esse filme é bastante interessante, eu recomendo, vou repetir o nome, Minha Vida na Outra Vida. O vídeo que eu tenho, inclusive, ele é interessante, porque ele traz, inclusive, assim como anexo, relatos de algumas pessoas do movimento espírita, né? Alguns depoimentos, traz, inclusive, fotos da família dessa pessoa, essa família anterior, da reencarnação anterior, tem todo um registro histórico, por isso que é bastante interessante. E finalizando esse estudo, então, da reencarnação, vamos lembrar daquela frase de Kardec, que inclusive está lá no dômen do seu túmulo: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Lembremos-nos sempre disso. Fomos criados, estamos no caminho evolutivo e depende de nós realmente cumpri-lo da maneira mais adequada, da maneira mais curta possível, né? Lembrando também que não é quando chegarmos no estágio de espíritos puros, não significa que vamos ficar numa vida contemplativa, mas, pelo contrário, daí é que estaremos em condições de atuar mais e melhor por sermos espíritos já puros, né? Vamos fazer todo o esforço, rogar as bênçãos de Deus a todos nós, para que consigamos, então, cumprir justamente essa tarefa de realizarmos o nosso progresso. Uma boa noite a todos, um abraço.